do professor Fábio Terra, da Sofia Lima, do Almir Lima, da Amanda Jorri, do Leonardo Monteiro, do Lucas Matias Ribeiro, do Kaique Barbosa, a Web TV aqui representada pelo Danilo, da Zeladoria da Prefeitura Universitária da UFABC e da Inova UFABC, que ajudou a gente a organizar esse evento e a promover a divulgação. Infelizmente, a professora Ana Patrícia não pôde comparecer, ela estaria aqui representando a Inova UFABC, mas nos mandou, digamos, boas energias para que o evento desse tudo certo. Agradecer também todos os professores do bacharelado que estão aqui presentes, todos os alunos e alunas do BCE e dos outros cursos, e dizer que é sempre uma emoção iniciar o quadrimestre letivo na UFABC, que é uma universidade extremamente nova, e o curso de economia é ainda mais novo do que a universidade, porque o BCH, que é o curso que origina a economia, é um curso que foi pensado depois, e, portanto, é fruto de luta de muitos professores que acharam que era importante que essa universidade tivesse espaço para ciências humanas e sociais, nas quais está incluída as ciências econômicas, né? Então, é uma grande emoção iniciar essa discussão, né? Esse quadrimestre letivo, com um professor como o Naércio, que tem uma formação tão ampla e plural. Vou passar a palavra para o professor Ramon, que vai falar um pouco do PPGE, e também do professor Naércio. Está aí, Ramon. Você pode usar isso. Vê se funciona. Alô? Milagre, funciona. Boa noite para todo mundo. É uma satisfação aqui estarmos nessa aula magna conjunta do Bacharelado em Ciências Econômicas e do Programa de Pós-Graduação em Economia, recebendo o professor Naércio Aquino Menezes Filho, ou ao contrário da Fernanda e boa parte dos professores, eu fui ao contrário. Eu estava saindo quase do doutorado na USP na época o Naná entrava no mestrado. Então, a gente se cruzou em outro momento da carreira, né? Mas sempre fiquei acompanhando. Sei que o professor Naércio é uma das pessoas que tem trabalhado intensamente em áreas muito importantes, a discussão sobre educação. O professor Naércio, uma referência fundamental, com a ênfase e a importância da educação, especialmente também da educação superior. O professor Naércio tem trabalhado em áreas, quase não diria pioneiros, mas provavelmente sim, em áreas como a microeconometria, que é uma das áreas em que nosso programa de pós-graduação tem bastante ênfase. Então, por isso, acho que uma das características fundamentais, tanto do bacharelado em Ciências Econômicas, que temos tentado e conseguido manter em nosso programa de pós-graduação, é a característica pluralista. Nosso programa se caracteriza por isso. Hoje já está no seu terceiro ano de funcionamento. O primeiro ano já temos 6 defesas, está concluindo a primeira turma. Então, para nós é uma grande satisfação nesse momento em que nosso programa está se consolidando, seguindo, digamos, já a trajetória de sucesso de nosso bacharelado em Ciências Econômicas, né? É uma grande satisfação termos aqui um palestrante com uma brilhante trajetória que, entre outras coisas, destaca a importância da educação para o desenvolvimento. Portanto, um prazer termos o Naércio aqui. Antes de passar a palavra para o professor Naércio, eu queria só explicar um pouco da dinâmica da aula magna de hoje. O professor Naércio vai falar por volta de 40 a 50 minutos. Depois nós vamos abrir um espaço para interação com a plateia, para quem quiser fazer perguntas para o professor Naércio. E após esse pequeno debate, nós vamos, então, fazer o sorteio dos 3 livros, conforme estava prometido, né? Então, é importante que todo mundo assine a lista de presença. Quem não assinou, lá na entrada, a Sofia e o Leonardo vão passar a lista agora para quem já está sentado, para que vocês assinem. A cada um será atribuído um número e, no final, a gente vai fazer o sorteio dos 3 livros. Tudo bem? Um livro do professor Ramon, um livro meu e um livro do professor Ramatiz. Ok? Naércio, muito obrigada pela presença. A palavra é sua. Obrigado. Eu vou ficar ali, então, né?
Eu devia ter trazido o livro que eu acabei de lançar para sortear também, né? A carta. Eu tenho alguns exemplares, é uma coisa que ficou faltando, na verdade. Mas, enfim, muito obrigado pelo convite. É um prazer realmente estar aqui, dando a aula magna. Fico muito feliz. Como o Ramon falou, eu trabalho com educação e analiso muitos dados e pesquisas na área de educação, os efeitos da educação no mercado de trabalho, na produtividade, o que faz a educação melhorar, a qualidade da educação. Então, é sempre bom vir aqui falar para vocês nesse início do quadrimestre aqui da UFABC. E eu vou procurar falar sobre educação e crescimento com justiça social. Então, tem duas partes. É como se fosse planejado, uma parte mais para graduação e outra mais para pós-graduação, porque é uma mais geral, para falar do aspecto assim, mais geral mesmo, de educação e crescimento, e depois a segunda parte é um artigo mais específico que eu estou trabalhando com dados de Pelotas. Então, eu vou começar então com esse mais geral, e aí eu vou pedindo, né, para você mudar a apresentação. Então, esse mais geral, aí para os alunos que estão chegando de ciências humanas e ciências sociais, eu acho interessante falar por que a educação, né? Então, eu sempre apresento esse slide que tem essas conexões. E eu, como economista, sempre fiquei... Minha preocupação na graduação era com desigualdade. Eu sempre me preocupei com desigualdade, porque o Brasil era tão desigual. Eu não sabia muito medir essa desigualdade, mas era uma coisa que me incomodava, né? Eu falava, poxa, muita pobreza, muita desigualdade. Aí eu fui fazer o doutorado na Universidade de Londres, aí eu aprendi econometria, estatística, tudo super sofisticado. E aí eu falei, bom, agora eu posso voltar para o Brasil e entender a desigualdade, os números, as razões para uma desigualdade tão alta. E quando você começa a olhar os dados e pesquisar a desigualdade no Brasil, você acaba chegando em educação. Então, no Brasil, você teve apenas uma pequena parte da população tinha acesso ao ensino superior. Como vocês têm hoje, né, bastante gente ampliou muito o acesso à educação, ao ensino superior. Mas, historicamente, esse acesso era muito restrito. E o diferencial de salário associado à educação é muito alto. Então, isso era um dos principais fatores para explicar a desigualdade de renda. Tinha pouca gente só que tinha ensino superior e essas pessoas que tinham ganhavam um salário muito grande. Então, isso explica grande parte da desigualdade. Então, vocês veem ali que, quando você mexe em educação, já depois que a elite já se educou, né, quando o resto da sociedade vai se educar mais, ficar mais tempo na escola, aí você melhora a cidadania do país, você melhora a produtividade, porque as pessoas se tornam mais produtivas, né? Como vocês estão na faculdade, vão aprender coisas, vão usar no mercado de trabalho, e isso vai levar ao crescimento econômico. Então, o crescimento econômico sustentado de um país depende muito de ter trabalhadores qualificados, ou seja, ter pessoas com mais educação, que ficaram bastante tempo na escola, aprenderam bastante. Então, é isso que leva ao crescimento econômico. E, além disso, quem é mais educado chega no mercado de trabalho e ganha um salário maior, né? Vocês que estão fazendo ensino superior vão ganhar, em média, 3 vezes mais do que se parassem no ensino médio. Tá? Isso no Brasil como um todo, uma média. Aqui deve ser maior ainda esse diferencial. Então, através do mercado de trabalho, essa oferta de educação, você acaba diminuindo a desigualdade e diminuindo a pobreza, porque as pessoas conseguem se inserir no mercado de trabalho formal e ganhar salários maiores, e isso diminui a distância entre os mais ricos e os mais pobres. Tá? E aí você tem esse programa de transferência de renda, como o Bolsa Família, que é um programa muito bom, muito bem focado, muito bem avaliado, e para receber o Bolsa Família, os pais têm que matricular as crianças na escola. Então, você permite que as crianças tenham educação e consigam se livrar da pobreza no longo prazo. Tá? Se a escola pública tiver qualidade. Eu acho que isso é o que está faltando nesse nexo para completar
esse círculo virtuoso é a qualidade da educação na escola pública, que é muito baixa na grande maioria das vezes. Então, é isso que eu me dedico a estudar agora. Então, é só importante entender que a educação é uma das coisas mais importantes do país, porque você consegue, melhorando a educação, você consegue crescer mais com justiça social, porque você consegue diminuir a desigualdade, Poucas coisas conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Saúde também, obviamente, né? Você tem um sistema de saúde que atende a população mais pobre e tudo, também é bastante importante. Saúde e educação, você consegue melhorar o crescimento econômico e reduzir desigualdade e pobreza. Por isso que, nesses últimos anos, eu venho estudando só a educação, praticamente. Tá? Então, agora que eu dei esse quadro geral, eu vou falar um pouco mais específico. O Brasil é um país diferente. Uma das diferenças do Brasil é que ele tem essa desigualdade extrema. Tem um artigo na American Economic Review de 3 autores aí, estrangeiros que falaram, eles estudam desigualdade. Quando eles pegaram os dados do Brasil, eles ficaram assustados, que é muito desigual. Então, se você olhar aqui, aqui eu estou comparando a Europa, Oriente Médio, Brasil e África do Sul. Aí você vê que os 50% mais pobres no Brasil ganham por ano em torno de 2.500 euros. Tá? A metade mais pobre. Na Europa, é 14 mil euros. Quer dizer, muito mais do que no Brasil. Aí, se você pegar os 0,01% mais ricos, na Europa eles ganham 6 milhões de euros e no Brasil, em torno de 6 milhões de euros também por ano. Né? Então, o que acontece no Brasil e também no Oriente Médio e na África do Sul? Se você é muito rico, está no 0,01%, você ganha a mesma coisa que os europeus. Agora, se você está na metade mais pobre da população, a gente não está falando dos 10% mais pobres, estamos falando da metade toda mais pobre, né? Que é 100 milhões de pessoas. Você ganha cerca de 6 vezes menos do que a Europa. Então, a desigualdade, a razão entre o 1% mais rico e o 50% mais pobre, na Europa é 29%. Então, uma pessoa, diretor de empresa, que está lá no topo, ganha 29 vezes mais do que um faxineiro, por exemplo, que está lá embaixo. Agora, no Brasil, isso é 100 vezes. Então, é aí que está a diferença. Né? Então, por isso que o Brasil, no Oriente Médio, é 111 vezes, na África do Sul é 180 vezes. Tá? Então, o ideal era a gente se aproximar da Europa. Né? Tem que, geralmente, ter uma desigualdade de resultados que recompensa esforço, mérito e tudo, mas no Brasil é uma desigualdade muito grande. E aí virou uma sociedade muito estratificada, né? Uma sociedade em que a mobilidade é muito baixa, que as pessoas, a criminalidade é muito alta, e aí as pessoas acabam ficando com medo de andar na rua, a sociedade fica disfuncional. E se você nasce numa família mais pobre, é muito difícil você ascender socialmente, por causa dessa estratificação. Então, muitos jovens acabam desistindo, na verdade, né? E falam, não é para mim a sociedade, eu nunca vou conseguir. Então, acaba sendo uma coisa ruim para a sociedade. Então, por isso que eu acho importante reduzir a desigualdade, e para reduzir a desigualdade, uma das coisas mais importantes é dar educação de qualidade, para a gente ter uma sociedade melhor. Tá? Então, só para ter uma ideia, vocês são jovens, né? Vamos ver, o país esqueceu da educação. Se a gente tivesse investido em educação lá atrás, o país ia ser muito mais igual. Né? Então, isso aqui, ao longo do século XX, se você pegar em 1900, quase 70% da população brasileira era analfabeta. Tá? Então, o azul é o Brasil, né? Depois tem a Espanha, a Argentina, o vermelho, e Estados Unidos é o verde. Então, a gente demorou muito para reduzir o analfabetismo. Em 1950, 50% da população brasileira era analfabeta. Tá? Ao passo que nos Estados Unidos era apenas 4%. Então, eu acho que isso representa um pouco a diferença entre os países. Né? O Brasil deixou uma quantidade imensa de crianças e jovens sem saber ler e escrever. Eles se tornaram adultos sem analfabetos. Né? E aí, como tinha muita gente, o salário era muito baixo. E isso que gera desigualdade. E as pessoas trabalhando em ocupações muito pouco qualificadas.
nos Estados Unidos, que foi descoberto na mesma época que o Brasil, só 5% da população era analfabeta. Então, você vê a diferença muito grande de um país e outro, né? Com as consequências que os Estados Unidos é um dos países mais ricos do planeta e o Brasil ficou para trás, basicamente, né? Se você pensar em termos de ensino médio, que é uma coisa mais palpável, nos Estados Unidos, de 1940 a 1970, a proporção de pessoas com ensino médio passou de 25% para 50%. Então, em 1970, ano que o país ganhou a Copa do Mundo, metade da população americana já tinha um ensino médio. Tá? O Brasil, que é o azul claro ali, era 4% da população tinha ensino médio. E se você for olhar em termos de ensino superior, era 2% da população tinha ensino superior. Então, em 1970, esses números são... A gente fez um paper para montar essas estatísticas recentemente no Brasil. Em 1970, só 2% dos adultos tinham ensino superior e 4% tinham ensino médio. Por isso, e os filhos e netos dessa elite são os que estão na elite hoje em dia, né, de governo, de empresas e tudo. Então, esse é um retrato da desigualdade do Brasil, né? Eu brinco assim, se seus pais têm ensino superior, que é o meu caso, por exemplo, você teve sorte na loteria da vida, porque era 2% só que tinha, né, ensino superior, em 1970. Se seus pais têm, é porque você teve sorte na vida, né? E meu pai teve doutorado em Harvard, então eu tive muito mais sorte na vida do que todo. Eu tirei na Mega Sena, basicamente. Aqui, educação melhorou desde os anos 90. Então, isso é importante, porque a gente não adianta ficar chorando o leite derramado. A gente melhorou, o Brasil melhorou nos últimos 20 anos. Tá? Então, aquela lá era a escolaridade em 1992, que não era tão longe assim, a escolaridade era 6 anos. Então, uma criança, um jovem de 22 anos no Brasil, saía com o ensino primário só, o fundamental, o primeiro ciclo. Impressionante isso. E aí, hoje em dia, ele sai com o ensino médio. Então, foi um grande avanço, o tamanho dessas barrinhas aí mostra um grande avanço da escolaridade no Brasil. Eu passando de São Paulo para cá, passando por várias escolas de ensino médio, grandes, estaduais e tudo. Isso não existia há muito tempo, era só uma elite que tinha. E não faz muito tempo, 92, né? Então, foi um grande avanço educacional que a gente teve. E aí a desigualdade caiu. Um dos fatores para a queda da desigualdade foi esse avanço educacional. O aumento do salário mínimo também contribuiu. Então, você vê ali o índice de Gini, que é o vermelhinho, quanto mais alto, mais desigualdade. Ele era de 0,6 e agora se reduziu para 0,5. Então, foi uma redução, principalmente a partir de 2001. E o de baixo é renda do trabalho, também se reduziu bastante. Tá? Então, o país ficou um pouco melhor. Mas, veja bem, esse 2014, que é uma desigualdade mais baixa, ainda é desigualdade extrema em comparação com outros países. Imagina como era antes, né? Então, a gente conseguiu reduzir bastante a desigualdade. Tá? Mas, sem produtividade. Então, esse gráfico, a gente mostra aí para os estudantes de economia, né, que tem escolher temas de pesquisa, eu acho esse gráfico muito legal. Você tem aqui anos de estudo num eixo e produtividade no outro. Produtividade é PIB por trabalhador, né? O país só vai ser rico se for produtividade alta, pessoal. Se você não conseguir produzir mais com o mesmo número de trabalhadores, você não consegue fazer a renda crescer, os filhos ganharem mais que os pais e assim por diante. Então, você vê o Brasil é o azul e a Coreia é o vermelho. Você vê que o Brasil, de 1965 a 80, dobrou a produtividade. Então, nessa época, 1980, 85, o Brasil era conhecido como o país do futuro, o milagre. Todo mundo só voltava os olhos para o Brasil, porque a produtividade, cada trabalhador produzia $10.000, passou para 20. Por quê? Porque as pessoas migraram do campo para as cidades. Trabalhavam muito na agricultura, rural, nordeste, subsistência. Aí vieram para as cidades para trabalhar em comércio, serviço, indústria. Só isso aumentou muito a produtividade. Só que não melhorou a educação. Vocês veem que de 65 a 80, a escolaridade é a mesma. De 80 para 2010, a escolaridade triplicou, mas a produtividade não aumentou. Então, essa é uma falha naquele slide inicial que eu mostrei, porque eu falei que quando a educação melhora, melhoraria a produtividade. Mas no Brasil a produtividade não melhorou.
Então, é preciso entender por que a gente, primeiro, aumentou a produtividade sem educação. Depois, a gente aumentou muito a educação sem produtividade. Esse é o puzzle. Enquanto a Coreia, que é o vermelhinho lá, você vê a produtividade em 65, a Coreia era mais pobre que o Brasil. E aí foi aumentando, entendeu? A produtividade, aumentando a educação e produtividade, educação e produtividade. E agora, ela já está quase perto dos países ricos, e o Brasil ficou para trás. Então, a gente tem que entender, quer dizer, a gente botou as pessoas na escola, tem as escolas ali na avenida que eu vim para cá, escolas de ensino médio. Por que essas pessoas não estão contribuindo para aumentar a produtividade do país? Eu acho que essa é uma questão importante. Tá? Por que a gente não consegue sair do lugar? Será que é porque o resto do país está dando tudo errado? Alô? Pronto, obrigado. Então, esse é o puzzle que a gente tem. Então, a produtividade nossa é muito baixa. A nossa produtividade é 20% da produtividade americana. Então, USA é uma produtividade 100, o Brasil é uma produtividade 20. O Chile, 30, o México, 38, Coreia, 60. Isso é por cento da americana, né? Então, eu acho isso importante. Então, o que o americano produz em um dia, a gente demora 5 dias para produzir, em todas as áreas. Tá? Então, os americanos são fortes, né? Porque eles são muito produtivos lá. Então, eles produzem 5 vezes mais carros que a gente em um dia. Eles orientam 5 vezes mais alunos de mestrado que a gente. Eles servem 5 vezes mais Starbucks do que a gente. Por que será, né? É uma pergunta fundamental para quem quer estudar economia. Por que acontece lá que as pessoas são tão produtivas e aqui a gente não consegue ser? Tá? Tem várias possíveis explicações, né? Pode ser instituições, pode ser que... eu vou mostrar as possíveis razões. A qualidade da educação pode ser muito baixa no Brasil. E aí as pessoas ficam mais tempo na escola, mas não aprendem muita coisa. Habilidades socioemocionais, eu vou mostrar uns números bem legais de habilidades socioemocionais para vocês. Não, pode voltar. Falta de concorrência. O Brasil é uma economia muito fechada, clima de negócios, assim, infraestrutura ruim, burocrática, impostos, e instituições extrativistas. Então, tem o livro do Acemoglu, que é muito legal, Por que as Nações Fracassam. E ele parece que está pintando um quadro do Brasil, né? Que você tem as pessoas rentistas, uma elite no setor público e no setor privado, muitas vezes que não permite inovações, entrada de novos players, e muito rent-seeking no Brasil. Então, eu sempre fui uma pessoa muito otimista, mas ultimamente eu tenho ficado pessimista com relação à possibilidade do Brasil crescer e se tornar uma nação com justiça social e produtividade, né? Cabe aos jovens, vocês, terem esperança e conseguir mudar essas coisas, né? Mas muitos desses fatores fazem com que a nossa economia fique patinando. E vocês estão vendo aí a conjuntura, né? O país não consegue crescer, nem depois de uma recessão grande não consegue recuperar, né? Parece que tem alguma coisa de muito errado com as instituições nossas aqui dentro. Tá? Então, com relação à qualidade da educação, a gente participa do PISA, que é um exame de 15 anos de idade, que quase todos os países da OCDE fazem, alguns convidados, e 70% dos brasileiros estão abaixo do nível 2. Então, o nível 2 é o nível mais básico do PISA. Então, isso significa que os nossos alunos, aos 15 anos, não conseguem responder nem as questões básicas de ciência e educação. 70% está abaixo do nível 2. Então, isso é muito ruim. Significa que os alunos, a qualidade, o aprendizado dos alunos é muito ruim aqui no Brasil. Se você comparar com México, 60%, Chile, 50%
também não são nada bons, mas se você for ver lá a Europa, Portugal, França, é 20% só, Finlândia, Singapura, 10%. Então, eles sabem muito mais ciências, matemática e leitura do que a gente. E a gente tem que competir com eles, as exportações, ganhar mercados, tudo, entendeu? E é muito difícil se os nossos alunos não têm um aprendizado bom nas escolas. Tá? Então, esse é um dos possíveis fatores. Tá? Uma outra coisa interessante são as habilidades socioemocionais. Então, uma coisa que a gente fez para tentar mensurar habilidades socioemocionais. Então, habilidades socioemocionais é uma coisa que está na moda agora, com os economistas. A gente ficou muito tempo com anos de estudo, escolaridade. Agora a gente está querendo medir perseverança, resiliência, conscienciosidade, quer dizer, fazer a coisa certinho, tudo, autocontrole. O exemplo de autocontrole é assim, suponha que tem uma festa, sexta-feira, no campus, para os alunos, e tem uma prova no sábado. O que você faz? Se você tiver autocontrole, você não vai para a festa e estuda para a prova. Tá? Se você tem pouco autocontrole, você vai para a festa e seja o que Deus quiser. O que você faria? Você pode fazer um teste aí de autocontrole. Os alunos brasileiros, como é que a gente mediu esse autocontrole? A gente pegou uma prova, que é o PISA, e esse PISA que eu falei que o desempenho é muito ruim. E aí a gente tem o desempenho do aluno ao longo da prova. Então, a gente viu todas as questões do PISA no computador. Então, a gente sabe cada questão, se o aluno abriu ou não abriu, se ele respondeu ou não, se ele olhou. E aí a gente foi ver, os alunos brasileiros, como era o desempenho ao longo da prova do PISA. Tá? Porque é tudo no computador, ele não pode voltar atrás. Ele começou, ele tem que ir para frente. E todas as perguntas têm o mesmo nível de dificuldade, basicamente, porque foi aleatorizado a ordem das perguntas. Tá? Então, se você olhar ali, ó, em cima é o desempenho dos alunos da Coreia e da Finlândia. É mais ou menos constante ao longo da prova. Tá? Eles acertam 60% das questões. Os brasileiros começam com 40%, quer dizer, já começa um pouco abaixo, mas vai caindo ao longo da prova, tá vendo? O desempenho do brasileiro, 40%, 30%, e vai lá embaixo, aí aumenta, depois cai de novo. A gente ficou perguntando, por que aumenta de novo? Aí meus assistentes de pesquisa lá ficaram um mês procurando, acharam que tem um break, um intervalo no meio da prova. Aí tem um break, aí os alunos dão aquela respirada, tomam um café, voltam, aí melhora o desempenho e depois cai de novo. Então, se você olhar o desempenho, a diferença de desempenho entre os coreanos e os brasileiros vai aumentando ao longo da prova, porque o desempenho dos alunos brasileiros vai caindo ao longo da prova. Tá? Então, isso é bastante interessante. Por que isso acontece? Aquela figura, aquela linha mais clara que sobe, é a porcentagem de alunos que não chegou até aquela questão na prova. Então, se você for ver os alunos brasileiros, quando começa a prova, todo mundo responde, é o 0 ali. Tá? Aí essa linha mais fininha, vai subindo, subindo, subindo. Quando chega logo antes do intervalo, 60% dos alunos nem abriu essa questão. Tá? Ele não chegou, ele desistiu antes. Aí tem o intervalo, aí cai, aí eles começam de novo, todo mundo responde. E logo vai diminuindo a taxa de respostas. Né? Então, por que o Brasil vai mal no PISA? Porque os alunos simplesmente desistem da prova. Quer dizer, eles abrem as primeiras questões, tentam resolver, acham um pouco difícil, ou não entendem o que a questão está perguntando e vão desistindo. Tá? Então, chega no final, 60% nem abriu a questão. Como é que ele vai responder a questão se ele nem abriu a questão? Então, isso é muito sério. Isso não acontece nos outros países. Tá? Na Coreia, na Finlândia. Então, é um sinal de que o aluno brasileiro falta persistência, falta resiliência. Mesmo que ele não conseguiu as primeiras questões, ele pode tentar outras questões, pode ser que ele consiga. Tudo. Então, é um sinal muito ruim da nossa juventude. Né? Ou então, uma outra explicação que é ruim também é que como ele não ganha nota, não vale nota para ele pode meio que desistir de fazer a prova. Ele fala, para que eu vou me esforçar se eu não vou ganhar nota? Eu não vou ganhar nota, não vou ganhar nada. Ao passo que nos outros países eles batalham, entendeu? Eles vão fazendo qualquer prova, eles vão fazer com afinco. Então, isso é uma questão importante que também pode estar por trás do desempenho ruim. Então, pode ser que os nossos jovens, futuros adultos, que falte para eles essa perseverança, metas, controle, autogestão, além da qualidade do aprendizado. Tá?
Então, se você olhar aqui, é o tempo médio que eles ficam em cada questão. Então, o brasileiro, que é a linha de cima, mais escura, no começo da prova, ele fica 2,5 minutos em cada questão. A gente mede o tempo que ele fica em cada questão no computador. O aluno da Colômbia fica 2 minutos. O aluno da Finlândia fica 1 minuto e pouco. E o coreano fica 30 segundos. Então, o coreano ele vai respondendo, faca nos dentes, né? Até o fim da prova. E o brasileiro, 2 minutos, e vai desistindo. Então, a gente brinca, mas isso aí é o resultado que sai no PISA, no mundo inteiro, entendeu? Fala lá, o Brasil dos últimos no PISA, mas, na verdade, se você abrir o PISA, você fica claro por que a gente tem um desempenho tão ruim. Né? Falta commitment, falta vontade, falta... Para os alunos coreanos, coreano até é exagero, né? Eles estudam demais e fazem prova o tempo inteiro. Mas, enfim, na Finlândia talvez seja um melhor exemplo. Mas ele faz toda a prova, ele tem orgulho de acertar, de ir bem e tudo. Então, acho que isso é uma questão importante. Tá? Então, acho que, agora entrando já na segunda parte, que é uma parte que eu vou trabalhar no futuro, aí, que é a questão de igualdade de oportunidades, primeira infância. Por que nossos jovens aprendem tão pouco? Por que falta perseverança? A literatura diz que você tem que investir nas crianças desde o nascimento. Tá? Então, é muito importante não deixar os gaps de aprendizado aumentarem ao longo da vida. Então, logo na gestação, você tem que investir. O conceito aqui é de igualdade de oportunidades, que é recuperar a ideia do Amartya Sen, que foi que botou isso em primeiro lugar, né? De forma muito clara, ganhou o prêmio Nobel. Quer dizer, todas as crianças nascidas no Brasil têm que ter as mesmas oportunidades para se desenvolver na vida e ter seu sonho. Né? Não significa que todos vão alcançar, que o resultado vai ser igual, mas as pessoas têm que, pelo menos, ter a possibilidade. Tá? E a gente sabe que no Brasil não é o caso. No Brasil, se você nasce numa região mais desfavorecida, numa família mais pobre, você vai ter que lutar muito mais para conseguir chegar lá do que se você nasce numa família de classe média alta, numa região rica, por exemplo. Tá? Então, a gente não tem igualdade de oportunidades. Então, isso começa desde a gravidez. Eu acho que isso que é importante a gente entender. Tá? Porque tem crianças que nascem... Só 50% dos nossos domicílios têm saneamento básico, por exemplo. Então, imagina você nascer numa casa que tem 6 pessoas, só a mãe tomando conta, que tem que trabalhar o dia inteiro, sem saneamento básico, sem Bolsa Família, é muito difícil. Né? Então, essas dificuldades vão se acumulando. Quando a criança chega na escola, ela já perdeu uma janela de oportunidade que ela tinha para desenvolver essas habilidades cognitivas e socioemocionais. Então, isso pode explicar por que o aprendizado não aumenta no Brasil. Tá? O aprendizado no 3º ano do ensino médio está menor hoje do que há 20 anos atrás. Pode ser que o problema seja antes disso. Tá? Então, a gente vai montar um centro de primeira infância para tentar estudar isso, justamente isso, o desenvolvimento infantil. Um economista, César Victor, não sei se vocês viram no Globo News ontem, teve uma reportagem sobre Pelotas, os coortes de Pelotas, foi muito legal. E o César Victor foi o cara que começou esses cortes de Pelotas. E ele fez a avaliação do programa, está fazendo a avaliação do programa Criança Feliz, que é um programa de visitação, e ele viu resultados muito ruins em termos de desenvolvimento infantil das crianças. Tá? Então, parece que nós temos problemas sérios nessa área. Tá? Então, o que o economista James Heckman, talvez o maior economista vivo, ele fala, políticas públicas têm que investir nas crianças, quanto mais cedo, melhor. Então, o maior retorno para o dinheiro público está na primeira infância. Você não pode deixar as deficiências acumularem, tá? Senão fica tarde demais. Acho que isso que é muito importante a gente entender. E a gente tem que mensurar esse desenvolvimento infantil também bastante. Tá? Então, aqui é uma parceria que a gente tem com Harvard. Hoje em dia só se fala de Harvard. Todo mundo tem algum contato com Harvard. Né? Então, eu tenho também. Então, aqui tem o Center on Developing Childhood, que a gente tem uma parceria. E aí, tem janelas de oportunidade. Assim que a criança nasce, esse gráfico ali é o nascimento. Né? Meses após o nascimento, meses antes do nascimento e anos depois do nascimento. Então, logo que a criança nasce, ela desenvolve visão e audição. E essa é a janela de oportunidade. Se ela não desenvolver nessa época, ela perde a capacidade de desenvolver depois. Tá?
Se você põe uma criança numa caverna, sem luz, e não estimula a visão, ela não consegue desenvolver a visão depois. Língua é a mesma coisa. Se você não convive com uma pessoa que fala inglês fluente, nos primeiros meses de vida, você nunca mais vai conseguir falar sem sotaque. Tá? Por exemplo, se aprender inglês aos 12 anos, você já vai aprender com sotaque, certo? Agora, se você aprender ouvindo sua mãe, nos primeiros 2 anos de vida, você consegue falar sem sotaque. Tá? Então, é uma janela de oportunidade. Ou você aprende ali ou não aprende mais. E aquelas higher cognitive functions são autocontrole, gestão, perseverança. Sabe, lembra da festa, de ir para a festa ou não? Se você não desenvolveu esse autocontrole até os 12, 13 anos, você não vai ter mais. É muito difícil mudar. Tá? Então, você pode dar essa desculpa. Né? Se você for para a festa, você fala, infelizmente eu não desenvolvi a autogestão até os 12, agora não tem mais nada que eu possa fazer. Simplesmente o professor Nercio mostrou lá, você pode carteirar. Estou brincando, ainda dá para estimular a autogestão e a perseverança. Tem estudos, experimentos que fazem isso com jovens e conseguem fazer. O cognitivo é mais difícil mudar depois dos 3, 4 anos, mas o socioemocional você consegue. Tá? Então, por que eu coloco isso? Porque é importante investir na primeira infância. E o que acontece nos primeiros dias e meses de vida pode afetar toda a sua vida futura. Isso que a ciência está mostrando. E é uma coisa interdisciplinar. Então, tem muita coisa de neurociência, muita coisa de medicina, psiquiatria, educação. E essa área é bem legal também para quem tiver interesse em estudar. A primeira infância é bem legal, porque você junta várias áreas ao mesmo tempo. Tá? Então, agora eu queria passar outra apresentação, por favor. Esse agora é um estudo que eu vou mostrar para vocês, que é interessante, que é o efeito da hiperinflação no Brasil sobre a acumulação de capital humano das crianças brasileiras. Para mostrar o seguinte, que quem nasceu numa época de hiperinflação, no final do mês, por exemplo, vai ter problemas de desenvolvimento, teve problemas de desenvolvimento para o resto da vida no Brasil, quem nasceu no final do mês. Então, esse é um artigo que a gente usou esses dados de Pelotas. Os dados até que foram mostrados ontem, tá? Que mostra como choques de renda podem afetar o desenvolvimento das crianças, tá? Numa época de hiperinflação. Eles estão botando lá, acho, a apresentação. Bom, enquanto isso, eu vou falar sobre o paper. Né? Então, no Brasil, não sei se vocês lembram, em 1989, você tinha hiperinflação no Brasil. Né? Então, a taxa de inflação chegou a 90% por mês. Né? E, em 1993, chegou a 40% por mês. Então, qual que é a ideia desse paper? Era assim, imagina se você é pobre naquela época, você é uma mãe e vai dar luz naquela época. A inflação chegou a 40% ao mês. Né? Então, você recebe o salário no começo do mês e o dinheiro vai acabando, basicamente. Né? Porque, imagina, 40% de perda de valor. E aí, o que a gente faz nesse paper? A gente compara quem nasceu na primeira semana, que é a semana de pagamento, com quem nasceu na última semana, quando o dinheiro tinha acabado, tá? Por causa da hiperinflação. E aí, com esses dados de Pelotas, a gente consegue acompanhar todas essas crianças ao longo da vida delas. Tá? E aí a gente acompanhou os anos de escolaridade dessas crianças ao longo da vida, sempre comparando quem nasceu na primeira semana, que era o dia do pagamento, com quem nasceu na última semana, quando o dinheiro já tinha acabado. Tá? E aí, o que acontece? A gente mostra claramente que, com a hiperinflação, quem nasceu na última semana
vai acumulando menos escolaridade do que quem nasceu na primeira semana do mês, tá? Por uma diferença de algumas semanas. Tá? Então, The Intergenerational Payday Effect. Está em inglês porque... ixi. Tá, pode subir que eu vou falar da... Pode passar. Isso. Ok, essa aqui é a inflação. Então, olha que interessante, né? Interessante não, meio triste, né? Mas, então, era 20% em 91, né? Aí teve um plano Bresser, acho que era o plano Bresser, não, plano Collor. Aí caiu a inflação, aí não deu certo, subiu para 25%. Aí foi para em 94, estava por volta de 25%, né? 93, aí aumentou, aí em 94 chegou a 45%. E aí, ixi, acho que ele não gostou do paper. Mas aí teve o plano real. O plano real caiu a inflação dramaticamente em 94, e aí a gente tem baixa inflação até hoje, né? Aí, o que a gente vê a partir desses dados? A gente compara crianças que nasceram na primeira semana e na última semana. Tá? E elas, logo ao nascer, elas são muito parecidas. Tá? Então, vamos passar, pode passar. Essa literatura, pode passar, vamos mais para frente, mostrar os dados. Então, aqui, ó, isso. O que a gente vai fazer? Ixi, que pena. Vamos só... Eu devia ter botado tudo na mesma apresentação, talvez, né? Sim, também. Mesmo assim dá, né? Vai dar certo. Opa! Isso. Eu vou tentar fazer rápido aqui a apresentação. Então, aqui é a educação do cara, da criança, que depende do... Bom, enfim, depende do dia, do mês e da semana de nascimento. Tá? Aí a gente vai fazer uma correlação entre essa educação da criança, dependendo da semana de nascimento. Tá? Então, se você passar o gráfico, por favor. Aqui é só para dizer que as características são iguais das crianças. Eu acho que é mais interessante mostrar o gráfico. Isso. Então, olha só, olha que interessante. Dá para mostrar o paper só aqui. Então, aqui é a criança que nasceu na primeira semana. Mas tudo bem. Ali é a educação da criança que nasceu na primeira semana. Tá? A linha preta é o intervalo de confiança. Você vê que ela tem mais educação do que a criança que nasceu na segunda, na terceira e na quarta semana. E o que é interessante é que elas são iguaizinhas em termos de características. Mesmo a educação da mãe, mesmo o comprimento ao nascer, mesmo o peso ao nascer, tudo igual. A única diferença é que uma nasceu na primeira semana, que é a semana de pagamento, e essas daqui nasceram na última semana. Ficou claro? Isso aqui é educação aos 22 anos de idade. Então, só pelo fato de ter nascido na semana do pagamento, as crianças têm muito mais educação, 10% de um desvio padrão mais educação, do que essas que nasceram na segunda, terceira e quarta. Tá? 1993, que foi a hiperinflação. Então, esse resultado eu acho que é muito impressionante, porque mostra que alguns dias
naquela época, podem fazer toda a diferença. Ficou claro ou não? Então, por quê? Porque... É isso, porque todas são iguais. Na verdade, não tem diferença de peso ao nascer, não tem diferença de comprimento, não tem diferença de mãe. Tem 50 variáveis e eu testo e elas são todas iguais entre as semanas. E mesmo assim eu controlo depois. Mas não faz, é como se fosse um sorteio, basicamente. Nascer na primeira, segunda, terceira. E eu tirei todas as cesáreas, é só parto natural. E aí, eu fiquei muito impressionado por esse resultado. Tá? Oi. Foram 5.000 crianças. Na verdade, para quem não assistiu no Globo News, dá para assistir no Globo News Play, que é muito legal. Eles fizeram uma reportagem de meia hora só sobre essas coortes. Então, eles pegam, em 93, por exemplo, eles ficaram nas maternidades e todas as crianças que nasciam em Pelotas eram acompanhadas, tá, ao longo da vida. Então, elas são acompanhadas até hoje. E aí a gente teve acesso a essa base de dados e a gente pensou, mas o que pode afetar as crianças? E uma das coisas mais importantes é essa hiperinflação, que o dinheiro acaba. Então, eu quero analisar isso como um choque de renda que afeta toda a vida das pessoas. Agora, como que um choque de algumas semanas pode afetar toda a vida dessas crianças? Qual seria o mecanismo que faria isso? Alguém sabe? Qual é por que esse choque de renda que dura tão pouco afeta toda a acumulação de capital da criança? Qual seria o efeito? Vocês sabem, não? Não, a alimentação até tem um pouquinho de efeito. A gente mede o perímetro encefálico, o comprimento e o peso, e é um pouco menor nas crianças que nasceram na última semana com relação à primeira. Mas afeta muitas características socioemocionais dessas crianças também, que é o que a gente estava falando, de autogestão, paciência. Essas crianças que nasceram na última semana têm mais problemas na escola, externalidade, problemas de autocontrole, tudo isso. Tem algum mecanismo que não é só a nutrição, apesar de ter pequenos efeitos de nutrição, que afeta todo o desenvolvimento dessas crianças. O que será? Exato. Acertou em cheio. É o estado emocional da mãe. Depressão pós-parto. Então, as crianças que nascem nessa última semana daqui, as mães são significativamente, têm muito mais depressão pós-parto do que as que dão à luz na primeira semana do mês. Então, qual é a história que está acontecendo? Essas mães, elas sabem que o filho vai nascer a qualquer momento de parto natural e não tem dinheiro nenhum, não tem nada, absolutamente nada se acontecer alguma coisa. Assim, são famílias pobres. Eu peguei também famílias ricas, não tem esse efeito, só tem para as famílias pobres. E aí, ela vai dar à luz e não tem um tostão. Então, isso desencadeia, a depressão pós-parto já é um fenômeno bem maior em países em desenvolvimento, né? Cerca de 30% das mães têm depressão pós-parto. E isso é agravado se você não tem dinheiro nenhum. Se acontecer qualquer problema, você não tem o que fazer. Então, isso afeta a depressão da mãe. A gente mede 11 anos depois, ela continua mais deprimida do que as mães que deram à luz na primeira semana. E isso afeta todo o desenvolvimento da criança. Então, isso é interessante porque as crianças, para desenvolver, elas precisam de investimento. E um dos investimentos é tempo, interação, acompanhamento. E se a mãe está deprimida, ela não consegue fazer esse acompanhamento da criança. E aí a criança, por exemplo, entra na escola e repete 3 vezes de ano, repete 4 vezes de ano, não consegue desenvolver, por isso que dá essa diferença de acumulação de capital humano lá para frente. Então, é muito, muito triste, né, mas muito interessante também. Então, o que isso significa? Vale notar que, nessa época, não tinha Bolsa Família, não tinha Programa Saúde da Família, não tinha seguro-desemprego, não tinha nada. Então, realmente, você não tinha o que fazer. Basicamente, não tinha o dinheiro. Tá? E isso desencadeia todo o investimento ao longo da vida dessas crianças. Tá? Vamos passar só um pouquinho. Então, isso aqui é só os resultados da regressão, mas pode passar. Acho que eu vou direto para a conclusão, porque isso. Porque eu já mostrei o que era mais importante nesse paper. Era basicamente o seguinte, as crianças que nascem na primeira semana têm 10% a mais de desvio padrão, a mais de educação aos 22 anos de idade do que as crianças que nascem na última semana.
E eu fiz esses dados não só para Pelotas, mas para o censo escolar, para o Brasil inteiro. E o efeito continua no Brasil inteiro. Então, quem nasceu nessa época de hiperinflação na primeira semana tem mais educação do que quem nasceu na última semana. Além disso, o mecanismo principal é saúde mental das mães, que ele acertou, saúde emocional das mães. E afeta todo o desempenho socioemocional das crianças. Então, como eu falei, as crianças que nasceram na última semana, porque elas não tiveram o investimento, o acompanhamento adequado nos primeiros meses e anos de vida, elas vão repetir de ano mais, vão criar mais problemas na escola, fumam mais quando têm 22 anos e assim por diante. Então, esse paper mostra que um choque pequeno, logo no início de vida, uma diferença de dias, hein, pessoal? Diferença de 2, 3 semanas. Pode afetar todo o desenvolvimento futuro das crianças. Então, aí se você trouxer para o presente, para entender o Brasil, né? O Brasil, a geração mais velha, antes desses programas de saúde da família, Bolsa Família, não tinha nada disso. Tinha muita gente vivendo na zona rural, com pobreza, e até hoje falta de saneamento, falta de condições de pobreza. Então, todas essas pessoas, esses jovens, essas crianças, estão acumulando problemas de desenvolvimento. Tá? E não vão conseguir contribuir para o crescimento da produtividade do país lá para frente. Tá? Por isso que você precisa proteger essas crianças desses choques adversos no começo da vida. Isso que é o mais importante. Tá? Então, se o país quiser, se o Brasil quiser crescer em termos de capital humano, foi importante colocar todas as crianças na escola, obviamente. Foi importante aumentar as matrículas no ensino superior, tudo. Mas você tem uma metade de crianças que nasceram em famílias mais pobres que não estão conseguindo melhorar as notas, não estão conseguindo ter autocontrole, nada disso. E parece que são problemas na fase de desenvolvimento infantil, que estão afetando muito o desenvolvimento dessas crianças. Tá? Por isso que, em termos de política, você tem que enfatizar esses primeiros anos de vida, que são muito importantes para o desenvolvimento. Então, só para fazer uma conclusão mais geral, agora, da palestra como um todo, a gente viu, assim, sei lá, vários anos de história aí, né, no Brasil. Então, o grande erro do Brasil, em termos de sociedade, foi não ter investido em educação ao longo do século XX. Acho que isso é a primeira coisa que eu queria deixar para vocês. Isso criou uma sociedade estratificada, com muito pouca mobilidade entre gerações, violência, criminalidade, tudo isso que a gente vê. Falta de igualdade de oportunidades. Tá? Mais recentemente, a gente melhorou. Tá? Todo mundo está chegando até o ensino médio, uma grande parcela de alunos vai para o ensino superior. E a desigualdade se reduziu. Mas você continua com muitos problemas. A produtividade, por exemplo, não melhora. Tá? Então, eu queria deixar claro para vocês o conceito de produtividade e mostrar que, se a produtividade não aumentar, a renda do país não aumenta e os filhos vão ganhar a mesma coisa que os pais, os netos vão ganhar a mesma coisa que os filhos. Você precisa melhorar a produtividade. Para isso, você tem que melhorar o capital humano, que é a educação, saúde, mas também todo o arcabouço institucional do país, que é um país voltado para rent-seeking. Todo mundo quer favores, quer se dar bem. Falta liberdade, falta rotatividade, falta surgimento de novas empresas, novas ideias. O país não está permitindo que isso aconteça. Então, na linha do Acemoglu e Robinson, o Brasil é um país que está fracassando, basicamente. E a última parte, eu enfatizei uma coisa importante, que é, para melhorar o aprendizado das crianças na escola e melhorar até o PISA, né, que elas não vão até o fim da prova, elas precisam de mais persistência, a gente precisa investir mais na primeira infância. Que pequenos choques, no artigo eu tentei mostrar que pequenos choques assim, de semanas, numa época de hiperinflação, pode ter efeitos que vão durar o resto da vida dessas crianças. Acho que era isso que eu queria falar. Obrigado aí pela oportunidade. Bem, gostaria de agradecer ao professor Naércio pela excelente aula. Pedir desculpas pelos problemas técnicos. Tivemos problemas com os fios lá na cabine. O Matheus e o Almir estão tentando resolver.
fizeram o possível, né? Mas eu acho que teve algum problema na hora da troca de apresentação, que eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas por conta disso desestabilizou lá a projeção, aqui no Auditório 1. E aí eu queria me corrigir, porque na hora que eu fiz os agradecimentos, eu acabei não mencionando o Matheus Cruz, que é uma pessoa tão presente na minha vida, e na hora de agradecer, né, de tão presente que ele acabou não entrou na lista de agradecimentos. Então, agora a gente vai abrir para quem quiser fazer algumas perguntas para o professor Naércio. Eu vou pedir também a colaboração para a lista que está passando, para vocês preencherem rápido a lista, senão não vai dar tempo da gente fazer o sorteio. A lista está demorando um pouco para passar, a lista de presença, tá? Então, eu vou pedir para quem for preencher agora, mesmo para quem ainda vai preencher os outros dados, para só colocar um nome e depois nós pegamos os dados adicionais de vocês. Senão, não vai dar tempo de chegar a lista e a gente fazer o sorteio, tá? Então, quem quiser fazer pergunta, o professor Naércio está aqui. Eu só vou pedir para quem for fazer pergunta para vir aqui mais perto, porque a gente está com um problema de microfone, tá, gente? Para vocês virem aqui mais perto para ele conseguir escutar vocês, tudo bem? Então, vocês se apresentem e façam a pergunta. Pelo que o senhor estava falando, a gente necessita de um... Oi? Meu nome é Iago, eu estou na EP ainda. Pelo que o senhor falou, a gente precisa de mais produtividade, um mercado mais aberto, para as pessoas poderem produzir mais e assim gerar uma economia mais estável. Então, por via dessas ideias, o senhor acha que a gente deveria seguir por via de um liberalismo econômico? Liberalismo? Eu acho que sim. Não, eu sou um liberal. Eu acho que a gente tem que implementar um liberalismo de fato no país. Então, ter mais concorrência, mais abertura comercial, retirar subsídios. Porque a gente tem um pseudo-liberalismo, no sentido de que, primeiro, tem muita desigualdade de oportunidades. Um liberalismo, de fato, teria que ter igualdade de oportunidades para todo mundo, né? E no Brasil a gente está muito longe disso. Como eu falei, né, quem nasce numa família rica tem muito mais facilidade do que quem nasce numa família pobre. E, além disso, você tem muita proteção para as empresas. Na verdade, você deveria ter mais concorrência. Nos Estados Unidos, as empresas eficientes elas ganham parcela de mercado, elas conseguem crescer, aumentar a produtividade. E isso no Brasil não acontece, porque a economia é muito fechada. Tá? Então, eu sou totalmente a favor de liberalismo, mas liberalismo mesmo, que tenha concorrência, que tenha igualdade de oportunidades, que tenha tudo isso, entendeu? Boa noite, eu sou o Matheus, estudante de economia aqui. Minhas duas perguntas são duas perguntas. A primeira, qual que é a base do cálculo da produtividade, se é PIB por habitante ou alguma coisa assim, porque pode ter outros fatores, no caso, infraestrutura, que podem afetar a produtividade. E segundo é que os dados, o primeiro, que era em questão de renda, 50% mais pobre, 1% mais rico, você comparou com a Europa. Aí o segundo dado de educação, você comparou com os Estados Unidos, e aí depois você comparou educação e produtividade com a Coreia. Aí eu queria saber, assim, são países muito diferentes, são regiões, primeiro Europa, depois Estados Unidos. Qual que foi a base para poder... Porque senão comparar o Brasil com muitos lugares diferentes, a gente acaba ficando sem uma relação de qual que é o bom e qual que é o ruim. Se é que você me entende. Bom, muito boas perguntas. Com relação à segunda, na verdade, eu mostrei vários gráficos, mas eu acho que a situação, você pode trocar a Europa por Estados Unidos, ou trocar a Europa por Coreia, Finlândia. Eu acho que o que vale na comparação é que o Brasil e os países da América Latina estão muito distantes desses países. Seja a Europa, a OCDE, seja os Estados Unidos, tanto em termos de produtividade, quanto em termos de PISA, de educação, como em termos de desigualdade. Então, acho que a base de comparação, nesse caso, não importa tanto. Você pode usar a Europa, pode usar os Estados Unidos, pode usar a OCDE, pode usar a Coreia,
que os resultados são América Latina muito atrás, Brasil ainda mais atrás, e os outros do que esses países, entendeu? Então, não faz muita diferença. Mas talvez eu devesse harmonizar os gráficos só para contar os mesmos países o tempo inteiro. E a primeira pergunta é o PIB por trabalhador que eu uso. Mas é verdade, você falou, não é só a educação o PIB por trabalhador, né? Você pode aumentar a produtividade com infraestrutura, com máquinas, equipamentos, população. Então, realmente é uma medida assim, quanto cada trabalhador produz. E não depende só de educação. Eu acho que isso você quer dizer, você está correto. É só um puzzle, porque com esse aumento de educação, você esperaria que a produtividade aumentasse, porque você tem muito mais gente mais qualificada. Mas não aumentou. Pode ser que esses outros fatores que você se refere, todos atuam na direção contrária. Piorou a infraestrutura, piorou o estoque de capital, piorou instituições. Aí, mesmo melhorando a educação, não foi o suficiente para compensar todos esses fatores que vão contra. E eu acho que você está certo, é por aí mesmo. Entendeu? Educação melhora realmente individualmente a vida das pessoas, mas não tem um efeito global porque todo o resto foi na direção contrária. Então, não teve efeito sobre a produtividade. Muito bom as perguntas. Não está funcionando, gente. Pega esse aqui, Pedro. A bateria não está funcionando. Meu nome é Pietro, também sou aluno aqui da graduação BCH e espero economia. A minha pergunta se assemelha muito à do Matheus, e eu queria saber se a questão de produtividade do trabalhador não pode estar relacionado também ao modelo de produção que existe no Brasil, de um parque industrial com alta produtividade concentrado em grandes corporações e localizados em regiões metropolitanas, e depois os demais do parque industrial brasileiro ou produtivo brasileiro disperso em regiões com pequenas e médias indústrias, médias empresas que têm a questão de aprimoramento técnico do trabalhador, uma cultura, talvez, ou até um arranjo institucional que não favoreça tanto o aprimoramento técnico desse trabalho. Entendeu? Qual é o perfil cultural das empresas que compõem o parque produtivo brasileiro? Entendeu? A grosso modo, sobretudo na contratação da população. Né? A gente sabendo que aqui no Brasil, pequenas e médias empresas, aí 70%, 80% da mão de obra está nesse conjunto de empresas, aí, pequenas e médias. Então, discutir a produtividade dessa forma agregada entre pequenas e médias e as grandes, tem toda uma diferença do aprimoramento técnico do trabalho para a produtividade. Né? E a outra pergunta é a questão da municipalidade ter que prover a primeira infância. Discutir isso numa estrutura do Brasil, onde os municípios estão cada vez mais sufocados por despesas crescentes e a receita indo para a federação, como sair dessa armadilha de ter a responsabilidade da primeira infância no município e a distribuição de receita e orçamento desigual. Com relação à primeira, tem duas coisas. Uma, realmente tem uma. Se você olhar a distribuição de produtividade nas empresas brasileiras, tem uma pequena parcela que é altamente produtiva, tipo Ambev, Grandene, Vale. Agora, tem uma cauda inferior que é muito pouco produtiva e está espalhada pelo Brasil inteiro. Então, nesse sentido, está correto. Quer dizer, tem uma grande parcela de empresas no comércio, nos serviços, que não adota práticas gerenciais básicas, que você poderia aumentar muito a produtividade. Nos Estados Unidos, essas empresas não sobrevivem, basicamente, porque vêm outras empresas e eliminam essas do mercado. Mas no Brasil, de alguma forma, elas continuam lá. E é uma coisa interessante entender. Agora, uma outra coisa é o seguinte, o Brasil é pouco produtivo em todos os setores. Não é só uma questão de falta de indústria. Por exemplo, se você for na indústria, o Brasil produz 1/5 da quantidade de carros que os Estados Unidos produzem. As firmas brasileiras não investem em pesquisa e desenvolvimento. Então, mesmo nos setores industriais, que seriam a nossa vantagem, quer dizer, onde a gente teria melhor, mesmo assim a gente vai muito mal. A gente vai mal em todos os setores, isso que eu quis dizer. Parece uma coisa mais institucional do que uma coisa setorial.
Essa é a minha opinião. Desde comércio, serviço, com a diferença que realmente no comércio e serviço é ainda um pouco pior. Tá? E com relação ao município, muito interessante, quer dizer, o que eu proponho é assim, a gente tem o Fundeb, né, que é o financiamento da educação básica, que vai acabar o ano que vem. E o governo precisa fazer um novo Fundeb. Uma coisa que você pode fazer é dar um peso maior para a primeira infância, creche, principalmente creches, né? Então, porque o Fundeb, o dinheiro vai para um fundo estadual e volta de acordo com o número de alunos, para os municípios. Então, se você der um ponderador maior para a educação infantil, automaticamente você vai estar transferindo mais dinheiro para os municípios, para investir em educação infantil. Então, isso é o que você pode fazer para ajudar os municípios. Dentro do orçamento de educação, que já é 25%, é alto, você pode fazer com que eles priorizem a educação infantil. Isso vai resolver uma parte do problema, porque é só creche, mas não em casa. Em casa, você tem que fazer programas de visitação domiciliar, como o programa Criança Feliz, que é um programa super bem desenhado e que já está visitando 1 milhão de domicílios no Brasil. Crianças do Bolsa Família, crianças do BPC, crianças com deficiência, são visitadas a cada 2 semanas por uma pessoa, até para tentar melhorar essa coisa da interação com a mãe e assim por diante. Então, você pode fazer direto do governo federal. Isso é direto verba do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, acho que fazendo as duas coisas, você pode ajudar. Isso é uma coisa importante, porque tem um debate, né? Será que a criança deve ir para a creche ou ficar em casa? E aí a resposta é meio óbvia, depende da qualidade da creche e da qualidade da casa. Porque tem algumas creches muito ruins mesmo. Então, se você põe a criança lá, risca você piorar o desenvolvimento infantil. Então, na verdade, seria melhor ficar em casa, se tiver alguém para tomar conta. Você também não pode fazer com que a mãe não tenha condições de trabalhar e oportunidade de trabalhar. Entendeu? Então, é complicado. É isso. Boa noite. Pronto, agora foi. Meu nome é Matheus e a minha pergunta é relacionada ao que você falou de habilidades socioemocionais. O quanto isso a gente está ligado com as condições socioeconômicas e com as condições socioespaciais que atrelado tanto ao estudante quanto ao ambiente que está, ao local da escola, quanto ao local que ele reside, o quanto essas habilidades socioemocionais que você falou estão ligadas a todas as condições estruturais, socioeconômicas, socioespaciais, porque essas são condições realmente que afetam a vida e a habilidade socioemocional do estudante de educação básica, né? E aí uma outra questão que você fez entre as comparações com outros países é em relação às perspectivas, porque a perspectiva de um jovem de um outro país em relação aos seus pais já é diferente em relação quando a gente tem um investimento recente na educação no país aqui. Então, a perspectiva desse jovem, por mais que ele faça o teste do PISA, vai ser diferente, porque ele não tem a perspectiva de ingressar no ensino superior ou ter esse acesso. Então, qual a relevância para a vida dele daquela prova do PISA, sendo que ele não tem essa perspectiva de continuar nos estudos, sendo que não está posto. Talvez a gente tenha ainda uma juventude, jovens que ainda trabalham logo cedo e que tem essa demanda, né? Então, quanto isso afeta muito maior do que as habilidades socioemocionais, visto de todas as condições já dadas. Alô, alô, alô. Alô, alô? Tá funcionando? Alô? Mais ou menos. Então, a primeira, assim, habilidades socioemocionais é perseverança, e a literatura está entendendo isso agora. Porque a gente sabe que existe, né? Todo mundo sabe que é preciso ter perseverança. Conscienciosidade significa fazer tudo direitinho, fazer a lição de casa, vir estudar para a prova, estar no horário certo, tudo isso. Todo mundo sabe que é importante. Mas o pessoal está medindo. Inclusive, o Ricardo Paes de Barros, o PB, trabalha no INSPER e no Instituto Ayrton Senna só com mensuração dessas habilidades. Tá? E, claramente, o investimento da mãe é muito importante, da família, né? Condições socioeconômicas são muito importantes para o socioemocional. O principal, o que os estudos científicos mostram, é a interação entre a mãe e a criança, desde a gestação até os primeiros anos de vida. Tem que conversar com a criança, mesmo que ela
no primeiro ano de vida, que ela não fale ainda, você tem que conversar, interagir. Isso é uma das coisas mais importantes, entendeu? E as crianças e as mães mais pobres, muitas vezes, não sabem que tem que fazer isso. Falta conhecimento sobre isso. Então, por isso que está ligado ao socioeconômico. Tá? E a segunda, do PISA... não, eu concordo. O aluno brasileiro ele pode achar que não precisa fazer a prova, que não está nem aí para a prova, não vai ganhar nada, não está interessado. Mas isso é ruim, não é? Essa é a minha questão. O aluno coreano, finlandês, mesmo colombiano, ele vai até o fim da prova, ele consegue persistir. Agora, o aluno brasileiro, será que o professor não fala para ele que essa prova vai representar o Brasil no ranking do PISA? Será que, entendeu? Será que ele pensa assim, não vale nada, não vale nota? O professor fala, não, então não vou fazer nada. Mas é meio ruim isso, né? Porque o ideal seria que todo o exame que o aluno vai fazer, ele se dedicasse, ele tivesse interesse, ele quisesse mostrar que pode, que está afim, como os coreanos, como os finlandeses, né? Eu acho que, se for desleixo, é também um sinal ruim para o Brasil. É um sinal de que ele não valoriza uma prova. Eu acho. Mas tem várias razões. Eu acho que a gente precisa estudar mais para entender por que os brasileiros desistem da prova. Eu acho que é um resultado interessante, mas cabe muitas explicações, eu acho. Olá, Naes, obrigado pela aula, foi muito interessante. Eu ia perguntar para você falar um pouquinho mais do programa Criança Feliz, mas já tiveram duas perguntas, né? Então vou fazer uma pergunta mais estreita, assim. O que você acha do critério de elegibilidade? Se deveria ser expandido para quem está um pouquinho acima ali da renda do Bolsa Família ou não? Né? E se você acha que o desenho da política é boa, se teria alguma coisa para melhorar? Então, o programa Criança Feliz, não sei se vocês conhecem, é um programa muito bom, assim, de visitação. É o que tem na fronteira de políticas públicas, né? Justamente porque atinge pessoas mais pobres e com a ideia de interagir com a mãe, ensinar a mãe o que ela tem que fazer e tudo, né? E eu acho que você tem que começar com as crianças do Bolsa Família, né, que são as mais pobres. Mas aí, à medida que você vai expandindo e tiver mais recursos, aí você vai atingindo as crianças fora do Bolsa Família, né? Mas é que atualmente 1/4 das famílias está no Bolsa Família. Então são, sei lá, 50 milhões de pessoas. É muita gente, né? 10 milhões, você deve ter uns 10 milhões de crianças, algo assim. E atualmente você só atende 1 milhão. Então, até você chegar ao limite do Bolsa Família, ainda vai ter muito chão, entendeu? Mas eu queria também aproveitar e salientar que o Brasil avançou bastante. Assim, parece uma coisa meio pessimista com relação ao Brasil, mas, assim, antes de 88, a gente não tinha nenhum desses programas, né? Bolsa Família, não tinha SUS. Você imaginar que você não tinha hospital público para quem não fosse trabalhador formal. Então, o que a pessoa ia fazer se ficasse doente? Então, a criação do SUS foi um avanço imenso no Brasil. Depois do SUS veio a educação, todo mundo na escola. Depois a Estratégia Saúde da Família, que visita as famílias pobres no Brasil inteiro, que era o antigo Saúde da Família, né? Que para monitorar doenças e assim por diante. Depois o Bolsa Família, seguro-desemprego. Então, o Brasil avançou muito em termos sociais. É porque a dificuldade é tão grande, assim, a desigualdade é tão grande que você ainda precisa fazer muito mais para conseguir aproximar. Mas o Criança Feliz é apenas assim, o último programa de uma série de avanços institucionais que a gente teve no Brasil. E sem eles, a situação dos mais pobres estaria pior ainda, muito pior, né? Ele e depois você. Alô? Boa noite, meu nome é Marcos, eu sou do programa de pós-graduação em Economia aqui pela UFABC. O paper que foi mostrado para a gente me motivou uma seguinte hipótese, que eu gostaria de saber a sua opinião a respeito. Tendo em vista que existe uma diferença entre o desenvolvimento cognitivo entre as crianças que nasceram no início do mês e no final do mês, de acordo com a baixa renda de sua família, eu gostaria de saber se esse paper não pode fornecer evidência para uma política pública de mudança de data de quando iria cair o salário dessas famílias, por exemplo. Porque já que
temos uma evidência de que as crianças que nascem no início do mês tendem a se desenvolver melhor cognitivamente se o dia em que o salário dessa família de baixa renda iria cair não poderia ser alterado de acordo com as evidências que temos nesse paper. Eu acho que isso seria apropriado lá na época da hiperinflação, que realmente era melhor você dividir os salários, né? Não deixar as pessoas por tanto tempo sem uma remuneração. Hoje em dia, eu acho que se eu fizesse esse paper com os dados de hoje, eu não teria esse efeito, porque o efeito decorre da hiperinflação, é o principal mecanismo, entendeu? Que faz com que os preços dos produtos aumentassem todo dia. Eu vivi essa época, né? Você ia no supermercado, a partir quando você recebia, eu não, meu pai, né? Recebia o salário, a gente ia para o supermercado e comprava o máximo possível, porque no dia seguinte já ia aumentar o preço, no outro dia já ia aumentar o preço. Então, eu acho que esse artigo é um fenômeno que aconteceu na hiperinflação. E lá talvez você devesse diminuir, mas obviamente a política melhor era ter uma outra fonte de renda para as famílias, né? Além do salário. Você tem um programa de assistência tipo Bolsa Família e assim por diante. Entendeu? Porque o salário você vai ter que dividir entre os meses, entre as semanas, não tem jeito. Então, eu acho que a principal conclusão em termos de política seria: você tem que dar um programa de transferência de renda para as mulheres grávidas, desde aquele período. Só que naquele período não tinha, hoje já tem. Então, acho que hoje em dia, se eu fizesse o mesmo paper com os dados de hoje, não teria o mesmo efeito, porque acabou a hiperinflação e você tem programa de transferência de renda. Professor, boa noite. Obrigado pela palestra. Eu sou o Vitor, formei em engenharia aqui, estou no programa de mestrado. Na sua apresentação, você finalizou dizendo que o grande erro do Brasil foi, de fato, não ter investido ao longo do século XX na educação básica. E um debate que eu vejo muito nas mídias, e foi um dos temas do Fórum Econômico Mundial, é em relação às habilidades do futuro, em relação a um termo que eles chamam de skill gap, dado as novas tecnologias que vão emergir dentro de 15, 20 anos, como inteligência artificial, internet das coisas. Como o Brasil errou já por um século, e como que você entende que a gente tem que tratar esse tema de será que a gente vai ter mão de obra capacitada para lidar com tecnologias tão avançadas, sendo que a gente não consegue ainda nem ter o básico de educação? Seria mais uma reformulação do ensino superior, ou a gente atacaria isso talvez na primeira infância? Outra pergunta muito boa. As pessoas me perguntam muito isso. Assim, eu gosto muito de um economista chamado Richard Freeman, que ele é um americano, ele veio aqui no Brasil uma vez, que a gente convidou ele, e ele fala assim: realmente os robôs e as máquinas, né, vão substituir os humanos em muitas tarefas. Sempre vai ter espaço para os humanos. Agora, ele acha que, por exemplo, que as máquinas vão fazer o trabalho de médicos, de muitos engenheiros, mercado financeiro já está fazendo, advogados, tudo. E os humanos vão sobrar as tarefas que requerem menos fazer contas, porque as máquinas vão fazer contas mais rápido que os humanos, né? Isso não há dúvida, ligados em rede com inteligência artificial. E aí especula-se que a vantagem dos humanos está em criatividade, na própria habilidade socioemocional, saber interagir em grupos e assim por diante, entendeu? Então, eu costumo brincar que tem as escolas Waldorf, né? Que elas têm muito essa orientação de desenvolver as habilidades socioemocionais, e eu sempre fui um pouco crítico, porque eu falava, não, mas o importante é aprender o conhecimento, saber fazer o cálculo. E, na verdade, agora eu acho que elas estavam certas, na verdade, no sentido de desenvolver mais essa criatividade, essas habilidades socioemocionais no futuro, talvez sejam mais importantes do que o próprio conhecimento de matemática, essas coisas, porque
As máquinas vão ser muito mais eficazes de fazer essas contas todas, arquitetura e projetos, do que a gente. E, inclusive, eu queria até falar que eu acho muito legal o jeito que é organizado o curso aqui, que tem esse componente interdisciplinar nos 2 primeiros anos, e eu acho muito salutar, porque o índice de evasão nas universidades é muito alto. Por quê? As pessoas escolhem o curso que acabam não gostando e saem do curso, e na verdade, depois que se formam, só 30% a 40% das pessoas trabalham na ocupação ligada ao curso que fez. Então, na verdade, é muito melhor você ter um acesso à interdisciplinaridade, a várias matérias, do que especializar logo cedo e ou evadir ou vai trabalhar em outra área de qualquer jeito. Então, quando eu soube há pouco tempo dessa interdisciplinaridade, eu acho que é um caminho certo. E, na verdade, acontece em outros países. Na Inglaterra, você não se forma em economia só, você se forma em economia e filosofia, economia e matemática, economia e história. E nos Estados Unidos também, majors, né? Eu acho que é uma coisa... Então, eu acho que, resumindo, interdisciplinaridade, socioemocionais quando criança, né? E para estimular a criatividade, algo que o robô não vai fazer. Porque vai ter uma época que o robô vai ser o chefe, né? Seu chefe vai ser um robô. Ele trabalha 24 horas, não cansa, não fica de mau humor, nada, só fica fazendo todas as contas ultra rápido e toma todas as decisões corretas na programação, né? Então, para os jovens, eu não vou pegar essa fase, mas os jovens aí têm que pensar aqui que tem que aprender para lidar com essas novas tecnologias. Muito boa, Pedro. Tem mais 2 pessoas que se apresentaram aqui para fazer perguntas. Se alguém mais quiser fazer, vou pedir para se dirigir aqui, porque a gente já está finalizando a aula, tudo bem? Então, vou passar para você e depois a Isabela. Oi, boa noite. Meu nome é Walter, eu sou aluno do mestrado em Economia. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é se tem diferenciação entre o trabalhador, a produtividade do trabalhador que se formou no ensino técnico e no ensino regular. E se tem essa diferenciação, quanto que é? E a segunda, eu queria saber a sua opinião sobre iniciativas público-privadas no ensino técnico. Então, por exemplo, aqui em São Bernardo, a gente tem a Termomecânica, que é uma escola que é uma fundação que é conhecida por ter um nível de educação gratuito e superior em relação à média das escolas de ensino médio. Obrigado. Então, a diferença no Brasil como um todo, o ensino médio dá um diferencial de 20% a 30% de produtividade. O ensino superior é 200%. Então, eu acho que eu vou em muitos fóruns e as pessoas falam da solução é o ensino técnico. Não é o que o mercado está dizendo. Vale muito mais a pena você fazer ensino superior, mesmo ensino superior na faculdade ruim, do que fazer um ensino técnico. É isso que os dados estão dizendo. É lógico, então, esse é um fato. É lógico que tem exceções. Nesse caso, por exemplo, tem o caso do Senai, tem vários casos que realmente têm um valor muito grande, mas são exceções. A maioria dos cursos profissionais técnicos não tem um retorno muito grande e são profissões, habilidades que podem sumir depois que os robôs vão fazer, entendeu? Então, eu acho muito mais vantajoso você investir no ensino superior, numa coisa mais interdisciplinar, como eu estava falando, tá? Do que o ensino técnico. E aí eu sou a favor de parcerias públicas-privadas, charter schools. Os educadores não gostam muito de charter schools, porque seria uma privatização, mas eu sou a favor. Eu acho que você tem que permitir que o setor privado, principalmente sem fins lucrativos, ofereça também escolas, porque você tem que experimentar, tem que valorizar o que dá certo. Eu acho que é importante você gerar competição também, ter experiências novas. Então, eu sou a favor de parcerias que já existem na creche, por exemplo, mas não pode no ensino fundamental e médio. Eu acho que deveria poder. Eu acho que tem várias pessoas, entidades do terceiro setor que têm competência e que devem também ajudar a atender os alunos da rede pública, seja no ensino fundamental, médio ou técnico. Temos mais 2 perguntas nisso, Isabela, e depois você. Meu nome é Isabela, eu sou aluna do curso de Economia. Você ressaltou bastante na sua apresentação a importância da educação básica de qualidade, principalmente no que você chamou de primeira infância. E eu ouço bastante um debate sobre a necessidade de se investir mais em educação básica
frente ao ensino superior. Eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito desse diagnóstico, da maior relevância da educação primária, do fundamental, em relação ao ensino superior, principalmente na possibilidade do país crescer até certo ponto, quando se investe em educação básica, mas que, em certa medida, estagne se a gente não tiver aumento de pessoas pesquisando mais, pessoas graduadas efetivamente. Pergunta polêmica, né? Sabia que ia aparecer essa. Não, enfim, eu acho que, se você for pela lógica econômica e da sociedade, o retorno marginal de investir na primeira infância é maior do que investir no ensino superior. Então, por quê? Isso mostra o Heckman, mostra vários estudos. Porque a primeira infância é a base de tudo. Se você investe lá, as crianças vão aprender mais na escola, vão entrar na faculdade com mais facilidade. Muita gente não consegue entrar na faculdade porque não teve essas habilidades desde a criança, entendeu? Então, se você tiver R$1 para gastar no ensino superior na primeira infância, é melhor alocar primeiro na primeira infância. Agora, isso não significa que você deve cortar recursos no ensino superior, né? Isso por quê? Porque você tem ciência, como você falou, produção científica, você tem alunos entrando, as cotas que são muito legais, oportunidade das pessoas mudarem de vida, servirem de exemplo para outras crianças. Então, tem uma série de coisas que obviamente, você não deve cortar recursos do ensino superior. Agora, recursos adicionais que você vai investir daqui para frente devem ir prioritariamente para a primeira infância, eu acho. Porque aí você evita uma série de problemas futuros que podem acontecer. Essa é a minha opinião. Agora será a nossa última pergunta, é isso? Sim? Está no adiantar da hora. Olá, boa noite. Meu nome é Tawane, eu faço licenciatura em matemática e a minha pergunta é relacionada à educação integral. Porque você citou a Coreia, como a produtividade, o estudo deles e tudo mais, e a diferença, a desigualdade, né, na questão da qualidade da educação e tudo mais no Brasil. Só que a Coreia, eles têm uma carga horária muito grande. Os alunos, eles estudam geralmente 16 horas, chega a esse ponto. E também há discussões sobre a educação integral aqui no Brasil. Há algumas escolas, e eu gostaria de saber o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião sobre esse tipo de educação. Muito interessante também. Então, eu sou totalmente favorável a escolas em tempo integral. É uma das únicas políticas educacionais que a gente sabe que funcionam. Então, na Coreia, como eu falei, há até um certo exagero, porque eles passam 8 horas na escola, depois voltam para casa e tem professor particular mais 4, 5 horas. Desde os 7 anos até os 18. Então, é uma coisa meio alucinante. Lá parece que eles erraram para o outro lado. Eles podiam emprestar um pouco para a gente dessas horas. Mas, aliás, eu fiquei sabendo de umas experiências, por várias fontes recentes, de uma experiência muito bem sucedida em Pernambuco. Começou em Pernambuco, que é o Instituto Sonho Grande, que as escolas do ensino médio em Pernambuco, eles têm, em cada município de Pernambuco, eles têm algumas escolas que têm 9 horas de aula por dia. E isso está se espalhando para outros estados. E o resultado, em termos de nota no Enem, por exemplo, tem aumentado muito. Eles estão fazendo pesquisa de egressos e os meninos estão entrando mais na faculdade, está diminuindo o diferencial de brancos e negros. Então, é uma experiência que acho que o pessoal ainda não está sabendo na sociedade, mas que está dando resultados bem legais. E eu acho que a gente deveria ir nessa linha. Por quê? Porque a gente vai ter menos alunos. O número de alunos está caindo no Brasil, por causa da transição demográfica. Então, o número de alunos de primeiro ano tem cada vez menos alunos entrando na escola no Brasil, porque tem menos jovens, menos crianças. Então, você deveria aproveitar que está tendo menos crianças para fazer com que elas ficassem mais tempo na escola, entendeu? Porque não tem tanta demanda sobre os professores. Então, eu acho que deveria ser a política número 1 em termos de melhorar, além das políticas do professor, né, que tem a ver com a formação do professor e tudo isso, o ensino em tempo integral, eu acho que é a política mais apropriada para melhorar o aprendizado dos alunos.
Só para terminar, os alunos, uma pesquisa do Instituto Unibanco mostrou que os alunos do ensino médio no Brasil têm, em média, só 2 horas de aula efetivas por dia. Então, como é que você vai aprender matemática, português, ciência, se você tem 2 horas? Você tem 17 disciplinas para aprender em 2 horas por dia. Obviamente, eles não estão aprendendo. Então, você tem que aumentar o número de horas-aula. Bem, agradecer a todos que aqui permaneceram, especialmente o professor Naércio, né, pela aula, por ter respondido todas as perguntas, a todo mundo que fez as perguntas, que é sempre muito bom para quem apresenta uma aula, tem interação, né? E aí eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, que nós vamos fazer agora o sorteio dos livros. Vou pedir para o professor Ramati se dirigir aqui à mesa, junto comigo e o professor Ramon. Eu fiz uma contagem bem visual aqui. Tem 218 assinaturas, na verdade, mas aqui permanecem na sala, no auditório, cerca de 70 pessoas. Né? Então, a chance da gente sortear alguém que não está aqui é a loteria da vida. Então, assim, o que a gente pode já convencionar aqui, se a gente vai entregar o livro para quem não está, ou se nós vamos entregar apenas o livro para quem estiver aqui. Isso pode demandar algumas rodadas de sorteio. Né? A democracia, vamos ver se a democracia vai para quem está aqui? Para quem está aqui. Então, tudo bem. Então, democraticamente, decidimos que será para quem está aqui. Isso pode implicar algumas rodadas de sorteio, tá? Nós tínhamos planejado projetar aqui, mas por conta do problema que tivemos com o fio de projeção, eu vou contar aqui com o professor Naércio ao meu lado, que eu vou jogar o sorteador online aqui, o professor Naércio vai, então, auditar os números que estão sendo sorteados, para ninguém dizer que eu estou escolhendo nomes aqui na lista, né, já que eu conheço boa parte de quem está aqui. Então, eu vou programar aqui, nós vamos ter 3 números sorteados, entre 1 e 218. Tudo bem? O professor Naércio está aqui na auditoria. Agora, vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Saíram 3 números, certo? Fala aí para mim, professor Naércio, quanto eu procuro? 47. 47, 12, 143. Vamos lá. Então, o número 47 vai receber o livro do professor Ramati. Quem está aqui numerado com o número 47, vocês estão me escutando? Sim? Que expectativa, né? Alessandro Paulino Pereira. Está aqui o Alessandro Paulino Pereira? Não? Sorteia outro. Sorteia outro. Eu vou para o número 12, ainda valendo o livro do professor Ramatiz. Pietro Parronchi. Ainda bem que ele estava aqui do meu lado. E o Matheus não colocou o nome dele? O Matheus não pode, é a comissão organizadora. O número 143... Pode deixar ele subir. O número 143 vai receber, então, o livro do professor Ramon, que está aqui na sequência. Então, o número 143, vamos ver onde ele está. 143, Robson Danilo Souza Magela. Nossa, que sorte! Muito bem, Robson. E agora eu vou sortear mais um número que vai ser para o meu livro, tudo bem? Agora, voltar. Calma aí, gente. Vai sortear um número. Ele pode dar uma... Número 183 saiu aqui, vamos ver. 183. Thaís Wright está aí? Thaís não está? Não? Eu vou seguir a sugestão do Naércio e vou sortear mais de um, tá? Vou já fazer uma lista aqui. Deixar na reserva. Agora, 145, 9170. 145. Rony Freitas Rocha. Tá aí, Rony? Muito bem.
Gente, obrigada a todo mundo que permaneceu até esse momento. A aula foi gravada, ela vai ficar disponível no YouTube da UFABC, tudo bem? Obrigada, bom início de quadrimestre e até a próxima.